Olá meu irmão, olá minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Sermão Poderoso. Professor Will aqui falando e eu quero te convidar para um momento de oração e meditação na Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero meditar com você aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler os versículos 9 ao 14. E é um trecho muito conhecido, que é a parábola do fariseu e do publicano, dois homens que se apresentaram diante de Deus. E antes de ler a palavra de Deus, como já dizia o meu pai, é de praxe que a gente ore e peça a Deus discernimento. Feche os olhos aí, Senhor Deus, nesse momento nós iremos ler a Tua Palavra, que Teu Espírito abra nossa mente e nos faça entender o que o Senhor quer nos dizer nesse texto. Fica conosco, transforma-nos, é o que suplicamos em nome de Jesus. Verso 9 diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Verso 10: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Verso 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí o verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Verso 14: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é um texto pequeno, mas que tem uma reflexão extremamente profunda. Aqui, dois homens são apresentados indo à presença de Deus para orar. E deixa eu falar uma coisa aqui: eles foram ao templo para se encontrarem com Deus. Tem você, meu querido irmão, minha querida irmã, ido à presença de Deus? Ter um momento de oração, um momento a sós, um momento de reflexão, um momento de diálogo e comunhão com Deus? E você não tem necessariamente que, para encontrar-se com Deus, ir à igreja. Deus não está unicamente na igreja. E por que eu estou falando isso? Não é para que você deixe de ir à igreja, não, é para que você entenda que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus vai estar. Onde houver um filho de Deus clamando por socorro, Deus ali estará. Deus vai ao encontro do aflito. Nós vamos à igreja para encontrarmos com Deus, para encontrarmos com os nossos irmãos e para juntos, como uma fogueira, oferecermos culto ao nosso Deus. Mas entenda que Deus não está só no templo, ali o templo físico, porque nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos a igreja verdadeira, nós somos o corpo de Cristo, nós pessoas. Não limite Deus, não resuma Deus a um local. Deus é onipresente e Ele está principalmente onde estiver um aflito clamando por socorro, tá? Mas é importante ir à igreja, vá à igreja. Dois homens aqui se colocam diante de Deus e oram. A Bíblia diz que o fariseu começa a fazer uma oração de si para si próprio. Nem com Deus ele estava falando, apesar de usar o nome de Deus. Era uma oração de si para si próprio. Era uma oração onde ele enumerava as suas, segundo ele, inúmeras qualidades. E ele começava a comparar-se a outros homens, dizendo que ele não era como esse, ou como aquele outro, e principalmente que ele não era como aquele miserável, aquele pecador, aquele publicano que estava ali. No pensamento dele, ele era perfeito. Ele era um modelo de homem, ele era um exemplo de homem, e talvez por ele ser esse modelo de homem, esse exemplo de cristão, esse exemplo de evangélico, esse exemplo de seguidor de Cristo,
ele merecesse todas as honras, todas as glórias, todas as bênçãos. E aquele miserável publicano não. Era um indigno, era um miserável. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você se escandalize. Talvez você se espante quando você lê esse texto e vê um homem se levantar, bater no peito e dizer que é bom, que é perfeito, que é o tal, que é o merecedor de todas as bênçãos, todas as honras, glórias. Talvez você se escandalize. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes você e eu estamos indo a Deus como esse fariseu, agindo como fariseu, e fazendo orações de nós para nós mesmos, nos achando bons, nos achando perfeitos, nos achando dignos do favor de Deus. Quantas vezes nós temos feito isso? E na maioria das vezes não é com palavras, na maioria das vezes não é através de uma oração, na maioria das vezes é no nosso jeito de agir no dia a dia. Quantas vezes a gente passa por pessoas que estão necessitadas, levanta a cabeça, não ajuda, porque a gente se acha melhor que elas, porque a gente se acha mais limpo que elas, mais digno que elas, e elas, miseráveis pecadores, não merecem nem R$1 do nosso bolso para se alimentar. Quantas vezes nós fazemos isso? Aí a Bíblia diz que o publicano nem encostou, ficou de longe, batia no peito, não tinha coragem sequer de olhar para o céu, porque se achava indigno sequer de olhar para o céu, reconhecendo que era pecador, que era miserável, que não merecia nada de Deus, mas que precisava. E sabe o que aconteceu? Ele desceu justificado. Ele desceu justificado, porque humilhou-se diante da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem se humilhado diante da presença de Deus? Você tem rasgado as suas vestes de arrogância, vestes de prepotência, de presunção, vestes do eu, do egoísmo, do egocentrismo? Você tem rasgado as suas vestes e se humilhado na presença de Deus? Se você não tem feito isso, eu te convido nesse momento a se humilhar na presença do Deus Altíssimo. Eu te convido nesse momento a reconhecer quão pecador você é, quão miserável você é, quão indigno você é dos favores de Deus, mas que pela graça de Jesus você precisa ter acesso às bênçãos de Deus. Você precisa ter acesso ao favor, à graça e à misericórdia de Deus. Não porque você é rico, não porque você é bonito, não porque você se acha perfeito, não porque você devolve o dízimo, não porque você ganha bem, não porque você estudou e tem vários títulos acadêmicos, não. Mas pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz em seu favor. Porque você é indigno, você é um miserável, assim como eu também sou. Que hoje seja o grande dia de rasgarmos as nossas vestes espirituais e nos humilharmos diante da presença de Deus para sermos justificados, assim como esse publicano foi. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, aqui estamos, ó Deus, na sua presença, rasgando as nossas vestes espirituais, nos despindo de qualquer orgulho, presunção, prepotência, egocentrismo ou qualquer sentimento que nos faça imaginar que somos alguma coisa longe de Ti, porque não somos. Tudo o que podemos ser é através do sangue de Jesus que foi vertido em nosso favor. Então, por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, transforma-nos, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso caráter, muda a nossa vida. Nos dê, ó Deus, a força necessária para nos humilharmos diante da Tua presença todos os dias e sermos justificados para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida.